Muito boa noite, senhoras e senhores. Live de número 83 e hoje a gente vai falar sobre direção extraeconômica. É o padrão de condução com o professor Luiz Pigoso. Provavelmente você já conheceu esse nosso famoso professor aí sobre esse assunto, né? Então é isso. Vamos, sem mais delongas, vamos ver quem que já está aqui, quem são os pontuais. Já temos 37 pessoas ao vivo, muito bom. Quem que tá aí, galera? Galera, já fala se tá tudo bem, se vocês estão ouvindo, se o áudio tá bom, da onde vocês são, né? Vamos ver quem que tá aqui. Eu já vi que tem um pessoal conhecido aqui, ó. Chicão, legal, vamos que esse é fera, já fiz 4 cursos com o Luiz Pigoso. E é isso aí, ó. Hoje vai ter lição de casa, tá? Não acham que vocês vão sair daqui tudo certo, lá resolvido, que não é assim. Então, já combinei aqui com o professor, vai ter lição de casa para vocês, então fiquem até o final, ok? Quem tá mais aqui? Fabiano, legal. Fabiano já meteu uma missão cumprida. Quem é já veterano no canal já sabe o que é missão cumprida. Quem é novato, que está chegando agora, que não conhece nosso trabalho aqui, tem duas coisas para fazer. Primeiro é se inscrever no canal, né, tem vídeo semanalmente, então se você ativar o sininho aí, você vai ficar sabendo disso, né? Que esses vídeos estão no canal, esses vídeos novos. E a segunda é compartilhar esta live com 3 pessoas. 3 pessoas que trabalham com você, 3 amigos, 3 empresas, coloca num grupo, não importa. Para você compartilhar essa live, muita gente tem dúvida, porque tá vendo pelo celular ali, não aparece a opção de compartilhar. Então, ó, o Christopher, que é o nosso DJ da live, já colocou a imagem aí, ó. Você precisa fechar o xizinho do chat, tá? Então, você fecha o chat, aí vai aparecer o botão compartilhar, e aí depois você compartilha, vai ter uma série de opções aí, WhatsApp, rede social, não importa. Compartilhou com 3 pessoas, volta pro chat, clica lá no chat, volta aqui para interagir com a gente, tá? E aí coloca aqui para nós, ó, hashtag missão cumprida. É isso, é uma brincadeira que a gente faz aqui para mostrar, né, essa nossa categoria aqui de gestor de frota, né, como isso vem crescendo, para o YouTube entender que isso aqui é relevante para muitas pessoas e divulgar cada vez mais esse trabalho, tá bom? Então é isso. Então quem é novo, 2 missões aí, missão cumprida e se inscrever no canal. Vamos ver quem mais está aqui. Ale, boa noite, legal. Vamos melhorar as médias de consumo, com certeza. Juninho, boa noite para você. Full Time Frota Logística, legal, sempre aí com a gente também. Santo André. Felipe Moniz já meteu missão cumprida, obrigado, Felipe. Olha o Antônio aí. Valeu, Antônio, obrigado, hein? O Antônio já fez live aqui com a gente também, sempre presente, obrigado aí. Eduarda Dantas, legal, Rio Grande do Norte. Quem mais? Bora para mais uma aula. Adler Pigoso, deve ser parente, né? Esse manja muito, é isso aí, legal. Gustavo Nogueira, missão cumprida. Laércio, boa noite. Ó, Madureira, Madureira também fez live com a gente. Madureira motorista que virou gestor, né? Show de bola, legal. Obrigado, Madureira, pela presença aí. Alceu. Ale, Roberto, brincando com os maninhos. Boa noite. Legal, gostei. É isso aí, Belo Horizonte online, top. Professor Luiz, top, sabe tudo de frota. Muito bom mesmo. Mineiros do Tietê, São Paulo, Rodrigo Piano, isso aí. Bom, eu vou. Ó, temos um aqui de Rondônia, o Reinaldo, legal. Cara, eu vou interagindo com vocês, tá? Senão eu vou ficar aqui lendo e a gente sabe que é sem fim. Vocês podem ir enviando perguntas, o Christopher ele vai marcando aqui as perguntas mais relevantes para a gente interagir. Podem mandar perguntas aí pro Pigoso, que eu já avisei ele que a galera aqui é fera, a galera aqui interage mesmo. Então vamos aproveitar a presença dele aqui, né, no canal. É isso. Tem um comentário legal aqui, ó. Como é que é?
Bora, vamos para cima. Mato Grosso do Sul, missão cumprida. Demetrios, boa noite. Dois feras. Obrigado, Demetrios. Tamo junto aí. É isso aí. Eu vou interagindo aqui com vocês. Que mais que temos de recado? Recado inicial. Comunidades, né? Para quem é novato, cara, as comunidades estão bombando. Aliás, quando a gente falou do tema aqui, muita gente gostou. Se você não faz parte das comunidades aqui que a gente tem, tem link na descrição, tá, desse vídeo aqui no YouTube. São grupos no WhatsApp que você entra para discutir, né, assuntos sobre gestão de frota. Tá? Não tem custo algum, é só você clicar no link e entrar lá e colaborar, ensinar, aprender. Tá? A comunidade serve para isso. Bom, falei bastante, já temos uma galera aí considerável. Vamos ver se o nosso professor tá aí ainda. Coloca o homem aí na tela. Opa! E aí, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom aí? Tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer aqui ao vivo. Já fiz isso, né, nos bastidores, mas vou agradecer aqui novamente a sua prestatividade, né, de estar aqui com a gente, poder colaborar com o canal, poder ajudar, ensinar as pessoas de forma até gratuita, né, nesse momento. E é isso. Muito obrigado aí por contribuir aqui com a gente e ajudar o nosso público. Obrigado aí, Júlio César. Você faz um trabalho fantástico aí dentro do canal Gestão de Frota e ajuda muitos gestores, ajuda muitas empresas a reduzir os custos aí com o sistema de telemetria, com sistemas de orientações. Então, eu acho que esse trabalho é, assim, coisas fantásticas que poucas pessoas têm esse compromisso de ajudar outras pessoas e ajudar outras empresas. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu canal, e vamos torcendo que cada dia mais aí incremente o seu canal com novidades aí para o nosso público transportador que realmente está precisando reduzir seus custos, porque a situação lá na ponta não está fácil, não. Tá mesmo, obrigado. Você vê, né? Eu agora há pouco estava falando com um amigo, né? Que já até fez live com a gente, virou amigo, né? Que é o Antônio, e o Antônio tá indo, né, super bem aí na questão de gestão de frota, tá? Ele falou, Júlio, você não tem ideia como existe uma carência nesse mercado, né, das empresas precisarem de informação, de orientação, de treinamento. Então é isso, a sua presença aqui veio numa excelente hora. Eu acho que, sei lá, todo mundo já te conhece aí, mas eu queria te dar a oportunidade, né, de repente tem alguém aqui que não conhece ainda, de ouvir. Queria que você falasse, né, com as suas palavras aí, se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória aí, como que você chegou até aqui, né, ensinando aos motoristas, aos gestores, a essa questão de trânsito, de condução. Então, beleza. Bom, minha trajetória, na verdade, vamos dizer assim, nessa nova função minha de instrutor e de consultor, ela tem pouco tempo, 2015 para cá, praticamente 6 anos, né? E eu tive aí toda uma experiência dentro de uma montadora, mais de 35 anos dentro de uma montadora de caminhão, em São Bernardo do Campo. Nasci e morei em São Bernardo do Campo por mais de 50 anos, e depois acabei vindo aqui para Sorocaba. E quando eu saí dessa montadora, né, eu já estava aqui em Sorocaba, eu, depois que ia aposentado e tudo mais, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ministrar aula na FABET, né? A FABET é excelente referência de formação de condutores, e comecei a entender, vamos dizer assim, algumas dificuldades desse público. E até mesmo eu comecei a fazer várias pesquisas fora do Brasil, pesquisa internacional, principalmente na Alemanha, Estados Unidos, Noruega e outros países aí que tem, vamos dizer assim, um conceito muito bem desenvolvido, uma taxa, vamos dizer assim, de acidentes muito baixa e um conceito de gestão de logística muito eficiente. Então, eu queria entender o que eles fazem e trazer algumas novidades para cá. E nesse período de pesquisa, que demorou, acho que talvez um ano e pouco, acabei aí coletando muitas informações, e dentro dessas informações acabou saindo o livro.
o livro Consumo de Combustível, né, uma questão de atitude, um livro que está aí com seus 15 mil exemplares vendidos. Então, quando eu lancei um livro, assim, você é louco, né? Você vai lançar livro para quem? Para motorista? Motorista não quer saber de ler, o gestor não quer saber de ler, né? Mas assim, eu falei, não, eu vou lançar um livro, que eu acho isso super importante. Então, eu lancei um livro e eu mesmo comprei 5 exemplares. O primeiro foi para minha mãe, meus filhos, né? Então, imagina a minha alegria, né, levando um livro para minha mãe. Minha mãe, pô, mas você é aquele cara que nunca quis nada na vida, escreveu um livro, né? Então, isso é coisa assim de orgulho, né? Para minha família, para meus filhos e tudo mais. E aí, avançando ainda, comecei a entender muitas dificuldades. Eu sempre tive contato na montadora, que eu trabalhava na área de assistência técnica, eu visitava clientes frotistas todos os dias e sentia essa dificuldade. E depois, quando eu passei a ser instrutor, consultor, eu entendi na pele o quanto realmente esse público precisa de informação. E aí eu comecei a estruturar, vamos dizer assim, uma facilidade tanto para os instrutores e gestores de como ele consegue reduzir os custos operacionais, melhorando a performance do motorista e aí, vamos dizer assim, gerenciando toda essa parte de treinamento dentro da empresa. Então ficou um trabalho simples e prático, e aí é só começar a colocar em prática e você vai ver o resultado aí dentro de pouco tempo. Perfeito, perfeito. Ficou bem claro agora que você vê que as coisas não vêm do nada, né? Ninguém começa Sim. do nada e de repente, né? Que legal. Eu tenho como obrigação aqui, até porque eu conheço o público que está aqui, fazer um link, né, com o título, né, para quem está aqui até agora assistindo. O que um gestor, né, o cara nem conduz o veículo ali na prática, né, ele faz a gestão da frota, o que ele tem a ver, né, por que ele vai estar aqui assistindo uma palestra, uma live sobre condução extraeconômica? Então, queria que você falasse com as suas palavras aí, o porquê, né, desse cara se manter aqui na live e o que a gente vai ver, né, na sua apresentação assim, de forma macro, e aí já segue com a apresentação aí que você vai fazer para nós. Bom, antes de mais nada, eu preciso dar aqui os beijos para os netos, né? Os netos estão assistindo aí o voo na live. Então, um beijo lá para o Dimitri, um beijo para o Noah lá em BH, para a Isabela e para o Benício aqui em Sorocaba. Então, o pessoal tá ligado aí. A família toda Adley é parente? O Adler é meu filho. Adler, desculpa. Ele mora em Belo Horizonte, lá no Buritis. E legal. É um dos meus fãs também. Ó, que coisa boa, que bacana, hein? Que legal. Então, hoje eu preparei um treinamento focado para os gestores. Top. E, assim, nós vamos entender qual que é a dificuldade dos motoristas, certo? E a primeira função do gestor é levar facilidade para o motorista. É levar uma gestão eficiente para o motorista ser melhor. E aí eu vou contar aqui como a gente vai estruturar e construir esse processo dentro da sua empresa com uma facilidade que talvez você não imaginaria que você conseguiria isso, montar na sua empresa um processo de alta eficiência que você consegue fazer isso, e eu vou mostrar aqui, num formato A5. Então, tudo vai se resumir no formato A5 com total simplicidade. Isso que nós vamos discutir aqui hoje. Perfeito. Então, só para a gente começar de vez o conteúdo mesmo, a apresentação aqui que o professor preparou para nós, nós não vamos aprender aqui como que dirige, tá? Se alguém tem... eu já vi algumas pessoas criticarem esse assunto, achar, o motorista já sabe dirigir, ele não faz mais porque ele não quer. Cara, esquece tudo isso. Tira tudo que você imagina da frente, presta atenção aqui, liga no modo aula, né? E presta atenção o que vai ser passado aqui para você, anota, e no final nós vamos deixar aí uma lição de casa aí, que eu já estou sabendo, né? O professor falou aqui para nós, vai ter uma lição de casa aí para você fazer. Então, seu Luiz Pigoso, a live é sua, fica à vontade aí. Perfeito. Então, Cristian, põe na tela cheia aí,
que aí aparece o slide certinho aqui. Aê, bacana aí, ó. Então, mais uma vez, obrigado aí para o pessoal estar aqui com a gente, né? Eu acredito que vocês vão ter aí algumas informações muito importantes para vocês aplicarem no dia a dia. E o meu legado é ajudar cada dia mais pessoas. Esse que é o meu compromisso daqui para frente. Só me apresentando rapidamente, o Júlio já falou um pouquinho, já comentei um pouco sobre isso, mas hoje eu sou um consultor, coach, palestrante, tenho aí vários treinamentos presenciais, várias palestras motivacionais, aí, lógico, antes da pandemia e pós-pandemia, provavelmente a gente volta com as palestras. Hoje eu sou formado em logística e também em tecnologia. Então, são esses processos e toda essa experiência que eu tive dentro de uma montadora que a gente consegue evoluir para levar para você um pouco mais de conhecimento e informação. E a ideia de levar aqui para vocês é exatamente isso, né? A condução extraeconômica. Como é que nós vamos conseguir fazer com que o seu motorista, a sua empresa, a sua operação consiga ter 100% de eficiência com os veículos, principalmente os veículos novos que estão chegando aí? Como que a gente vai conseguir, né, fazer com que seu motorista seja 100% num caminhão Scania novo? Como que a gente vai conseguir que seu motorista seja 100% aí num caminhão DAF novo, num Volvo, num Scania antigo, né? Então, qual que é essa mágica? E aí eu pergunto para você, né? Por que os seus motoristas não são 100%? O que impede seus motoristas de serem 100% na condução? Então, se você já quiser pensar aí e ir escrevendo, né? Então, o que impede os seus motoristas de ser 100% na condução? Vai pensando aí que nós vamos trabalhando esse assunto. E aí eu quero levar exatamente isso, né? Por que que esse aqui não conseguiu ser o 100%? Esse aqui, por exemplo, ele tem uma 98% de frenagem, e a gente discute esse assunto de frenagem, seria a desaceleração inteligente, desaceleração programada. Ele é 100% na parte de freio, mas também a parte de inércia e gravidade ele precisa melhorar. Mas aonde que está isso aqui? Por que que esse aqui não é 100%? Então, é esses detalhes que eu preciso entender da sua empresa, da sua dificuldade, para a gente começar a levar ferramentas e processos novos para você aí, no dia a dia, fazer com que seus motoristas sejam 100%. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse motorista aqui, ó, com DAF novo, né, ele já andava com DAF antigo e pegou esse DAF 2021 com alta tecnologia, acelerador eletrônico inteligente. E aí ele estava aqui com algumas dificuldades, quase 100%, mas na sua previsão de condução, principalmente com acelerador inteligente, ele estava com uma nota baixa. E a sua média estava aí por volta de 2,3. E aí, qual foi a dica mágica que levou esse motorista a bater o 100% e sair de 2,3 para 2,6? Então, é isso que faz a diferença de uma gestão eficiente. Você fazer com que os motoristas sejam 100%. E aí você tem, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, você entra aí com algumas ferramentas do coach, levando esse motorista a ser melhor do que ele era. Isso que faz a diferença dentro de uma gestão. Só que hoje em dia, dentro das maiorias das empresas, o que acontece? Quando tem uma situação dessa, a primeira coisa que o gestor faz, ou tira esse motorista e leva ele para uma sala e dá um treinamento, ou põe um instrutor para andar com esse motorista para tentar fazer ele ser melhor. Eu penso o seguinte, que essas técnicas hoje, elas já não são tão eficientes,
nós precisamos andar um pouco à frente e fazer com que essa gestão sobre o motorista seja mais eficiente. E aí eu digo o seguinte, né, que uma das funções do motorista e dos instrutores, o que é? É ajudar os motoristas a serem melhores. Essa é a função do motorista. Aliás, essa é a função do gestor. Porque se eu tenho uma situação dessa aqui, por exemplo, de quem que é a culpa desse motorista não ser o 100%? É do caminhão? Será que é da rota? Será que é do motorista? Ou será que é do gestor? Eu penso o seguinte, que o menos culpado é o motorista. E aí eu digo para você, aí eu já acompanhei várias operações, né? E uma das operações, eu vou até pegar um caso aqui, lá no Pará, um cliente me ligou, e eu fui para lá acompanhar uma operação que chegou lá, e eu fui andar com os motoristas. E eu percebi várias coisas que não deveria estar naquela operação. E perguntei para o motorista, por que você está fazendo dessa maneira? Ó, professor, o instrutor veio aqui e mandou a gente fazer desta maneira. E eu estou fazendo da maneira que o instrutor pediu para fazer. Então, quer dizer, se ele está fazendo certinho do que alguém mandou ele fazer, esse alguém talvez não entendeu um todo daquela operação. Então, a falha não era do motorista, a falha ou é da gestão ou de quem passou essa instrução para ele. E quando eu percebi que muitas instruções estavam erroneamente sendo passadas para frente, foi quando eu criei um treinamento, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, que eu chamo hoje do treinamento aperfeiçoamento para instrutores, no sentido driving coach. Porque o instrutor precisa fazer com que esse motorista seja melhor ainda. E junto com esse treinamento, eu criei o quê? O padrão de condução. Porque quando você tem um padrão instituído dentro da sua empresa, você consegue enxergar onde estão as falhas. E esse padrão, né, ele está exatamente numa folha A5. Essa folhinha aqui é o norte de tudo que está acontecendo. E eu vou mostrar para vocês aqui já alguns cases, né, de sucesso, de como o padrão de condução faz com que a sua operação chegue muito mais rápido na excelência operacional. Então, o primeiro caso que eu quero falar aqui é sobre a Mercedes, né? Mercedes-Benz, a fabricante. Se você pegar nos últimos anos, comparado com outras montadoras, a Mercedes é uma que mais evoluiu com relação à média no seu caminhão. E por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque, algum tempo atrás, nós fizemos um trabalho junto aqui e nós criamos o padrão Mercedes de condução. E todos os motoristas que hoje estão dirigindo aí os novos caminhões, quando ele se mapeia, como ele entende, né, numa folha A5, ele começa a enxergar toda a necessidade dele, começa a enxergar tudo que está atrapalhando ele começa aí, vamos dizer assim, a seguir esses procedimentos e, numa maneira mais rápida, se tornar um padrão Mercedes de condução. Um outro trabalho que eu fiz, que está evoluindo muito bem, é o padrão coach de condução. A coach, que tem aí 1.600 motoristas, por exemplo, acho que é uma coisa parecida com isso. Como é que eu vou conduzir 1.600 motoristas para chegar na excelência da operação? Então, quando eu crio um padrão, todo mundo vai seguir esse padrão. E a coach, nós fizemos um trabalho há um tempo atrás, está praticando isso e vem aí gradativamente evoluindo na sua operação. Um trabalho mais recente com uma empresa de ônibus, a Bellarmino, né, nós criamos o padrão operacional Bellarmino. E foi um trabalho fantástico, tanto na coach quanto na Bellarmino. Inclusive na coach, por exemplo, eu cheguei no final do treinamento e chorei,
Porque nós construímos dentro de uma sala, 2 dias de trabalho, um padrão que conseguimos, vamos dizer assim, atender todas as operações deles num único A5. E o padrão operacional Bellarmino, a mesma situação. Nós conseguimos, em 2 dias de trabalho, cercado com os gestores, com os instrutores, com os diretores, nós conseguimos chegar num consenso de atender toda a operação, tanto de carga quanto passageiro, micro-ônibus e tudo mais, num único A5. E isso está levando o quê? Toda a empresa indo buscar aí esse padrão operacional. O mais recente trabalho foi com a Mix. Nós criamos aí, a Mix é uma gigante aí na parte de telemetria, e nós criamos o padrão Mix de condução. Ainda é um trabalho recente, que está começando a crescer, mas o que vai acontecer com isso? Todos os clientes padrões Mix vão fazer com que seus motoristas rapidamente absorvam esse novo processo de telemetria. Então fica muito mais fácil para a operação, para o motorista e para a gestão aí operacional ter esse padrão de condução. Então, essa é a parte mais importante de você aí criar dentro da sua empresa um padrão. A partir do momento que você cria esse padrão, tudo vai acontecer. Isso funciona como uma estrela norte, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma estrela norte. Então, o norte é onde nós vamos seguir aquela bússola. E aí eu tenho o quê? Todo mundo seguindo este padrão. Aí fica muito mais simples, muito mais fácil de você estruturar aí todo um conjunto de ferramentas, certo? Para você conduzir toda a sua operação e facilidades para o motorista dentro do padrão de condução da sua empresa. E aí, levando em conta do processo da Toyota, que isso começou há uns 40, 50 anos atrás, né? Uma das primeiras montadoras que estruturou um padrão de montagem, né, diferente do Ford, né? Criou-se um padrão de montagem e agora praticamente todas as montadoras tiveram que se reinventar e levar para um padrão de montagem. Então você imagina aí, vamos dizer assim, uma Volvo deve ter 50 mil funcionários, uma Scania 30 mil funcionários, uma Mercedes deve ter 60 mil funcionários no mundo inteiro. Como que todo mundo monta aquele veículo dentro de um padrão? É a mesma analogia e a mesma ferramenta de você ter esse padrão na sua operação. Como é que eu consigo ter 40 motoristas, 50 motoristas, 100 motoristas dirigindo num padrão que eu determinei? Então, é um trabalho, e eu vou mostrar aqui os detalhes desse trabalho para você implantar aí com muita facilidade, né? Como é que eu estruturo esse padrão? E ele já dizia o seguinte, né? Onde não tem padrão, não tem melhoria. E isso, gente, acontece no dia a dia. Por quê? Às vezes eu chego na empresa, eu quero fazer um treinamento. Tá. Qual que é o objetivo desse treinamento? Não sei, eu preciso treinar os motoristas. Então a empresa, às vezes, não tem nenhum objetivo sobre aquele treinamento, mas vai fazer um treinamento por fazer. E aí o empresário, né, quanto ele já investiu em treinamento dentro da empresa dele sem resultado nenhum. Mas eu treino todo mês, todo ano, cada 2 anos eu faço esse treinamento. Mas o motorista já está cansado de ver o mesmo treinamento acontecendo. Eu fui fazer um treinamento numa empresa aqui, próximo, aí o motorista levantou a mão e falou, graças a Deus veio alguém falando de uma maneira diferente, porque faz 10 anos que o slide aqui é o mesmo. Então, para o motorista que está recebendo esse treinamento, o cérebro dele não absorve mais isso, porque é a mesma coisa. E quando você leva a novidade para o seu motorista, ele começa a enxergar aquela facilidade de uma maneira diferente. Então, quais são as vantagens de eu ter o padrão operacional de condução aí na empresa?
Pensa agora aqui quais seriam as vantagens que você gostaria de ter aí acontecendo dentro da sua empresa. Então, vou relacionar aqui algumas vantagens. Primeiro, seria reduzir os custos operacionais. Então, você começa a reduzir principalmente o custo do diesel, reduzir custo com manutenção, custo com pneu, depois que você tem um padrão de condução pré-estabelecido. Outra coisa é reduzir custo com treinamento. Então, quando você estrutura esse novo processo, o seu custo com treinamento reduz a quase zero, porque o próprio motorista ele vai ser conduzido por ele mesmo. Ele vai buscar a eficiência que ele precisa sozinho. Então, esse que é o detalhe que você precisa pensar. Reduzir o risco com acidente, padronizar a operação, ajuda a eliminação de vícios. E vícios, eu vou falar um pouquinho mais quanto custa os vícios. E vocês, que são gestores, né, principalmente, né, muitos já leram esse livro aqui e sabem quanto que é difícil a eliminação dos vícios, principalmente os vícios operacionais, né, que às vezes aquele motorista aprendeu a dirigir com o seu avô, pegou vícios antigos e até hoje, 20 anos depois, ele mantém aquele vício e às vezes ele vai para um caminhão automatizado e acaba tendo aí os seus vícios prejudicando a sua operação. Então, são esses detalhes que nós precisamos entender quais são as dificuldades dos motoristas para a gente poder ajudá-los a serem melhor do que eles são hoje. E temos também reduzir o tempo de treinamento em sala. Porque a maioria dos aí que eu vejo nas empresas, o que acontece? Contrata os instrutores para a operação e o custo de você parar hoje uma operação para 10, 15, 20 motoristas é tremendo, porque você para todo o sistema logístico e depois para você retomar esse sistema logístico, então não é só aquelas 6 horas, 8 horas de treinamento. Você para, às vezes, 2 dias a operação para dar um treinamento. Isso, às vezes, a eficácia desse treinamento em sala pode ser que não tenha efeito nenhum, dependendo vamos dizer assim, da política da empresa. Então, são detalhes que vocês precisam pensar aí. O professor... Ô, Júlio, opa. Então, o Alex Silva, falando aqui sobre vícios, né? Ele colocou uma coisa aqui que eu acho que é o momento de comentar. Tem muita pergunta, pessoal, que a gente vai responder aqui para o final, tá? Mas vamos aproveitar o assunto aqui de vícios. Ele colocou aqui, ó, boa noite. Ô, Christopher, se você achar, é Alex Silva, tá? Foi 8 horas e 21 minutos. Aí tu põe na tela aí. Mas ele colocou aqui, ó, boa noite. O maior vício dos motoristas é achar que já sabem tudo e não precisam aprender mais nada. Como quebrar esse ciclo aí? Inicialmente ele vai meio forçado ali para um treinamento ou existe alguma técnica? Então, na verdade são 2 situações, né? Primeiro, o motorista ele só vai buscar um treinamento, vamos dizer assim, quando aperta a situação para ele. Então, vamos dizer assim que ele está lá no caminhão mecânico, uma caixa mecânica, e a empresa comprou um lote de caminhão automatizado, e ele está vendo que ele não tem saída e ele precisa ir para um caminhão automatizado. Então, nesse caso, ele está esnucado, ou ele, vamos dizer assim, vai sair da empresa, ou ele vai para o caminhão automatizado. Então, nesse caso, ele vai buscar ajuda. Tá. Mas a empresa assistindo uma situação dessa, a empresa precisa tomar algumas ações, e aí nós temos... Por isso que nós temos que envolver sempre o RH da empresa, porque nós temos várias gestões motivacionais e vários, vamos dizer assim, programas motivacionais que podem ser implantados dentro da empresa para que estimule esse motorista, esse profissional, que entende que ele já chegou no topo da profissão, não precisa mais de atualização, enxergar algo para frente e falar, não, peraí, eu realmente preciso aí de uma atualização. Por isso que os treinamentos voltados não somente para a parte técnica, mas também para uma parte, vamos dizer assim,
de estruturação da parte profissional e pessoal precisa estar embutido dentro dos treinamentos normais. Perfeito. Então, sim, e aí eu vou aqui mostrar para vocês um pouco mais à frente, mas aqui, ó, eu praticamente mapeei 18, 20 vícios, e um deles é exatamente isso. Um dos vícios é o motorista não querer se atualizar. Então, a empresa precisa ter um programa motivacional que ajude ele a buscar esse recurso. E a empresa também pode ajudar ele, que hoje nós temos várias ferramentas, não só o presencial, como o sistema EAD, que está trazendo facilidade para a operação. Dentro desses programas motivacionais, você, na sua visão, o ranking de motorista, mostrar ali quem que está melhor, né? Você vê isso com bons olhos ou não é esse caminho? Então, o ranking do motorista, ele tem duas situações. Ele pode constrangir alguns profissionais, como ele pode motivacionar os outros. Então, depende muito de como a empresa vai fazer a gestão desse trabalho lá na ponta. Porque se às vezes ela cria um ranking para atrapalhar aqueles que estão, vamos dizer assim, abaixo dela, aqueles vão se sentir mal prestigiados, vamos dizer assim, vão se sentir acuados, e aí a coisa acontece o contrário. Então, eu preciso ter um programa de pontuação, né? E nesse caso aqui, o que funciona? Um programa de curto prazo e um programa de longo prazo. Então, eu preciso ter um programa anual que faça com que o motorista e a família dele busque e acompanhe esse programa o ano inteiro. E lá na ponta, no final de um ano, no final de um período, a família receba um prêmio pela performance desse motorista. Perfeito. E vamos dizer assim, um tiro curto. Então, dependendo de como a gente vai mapear a situação da empresa, eu preciso pontualmente, vamos dizer assim, trabalhar um assunto. Que nem eu estou fazendo um trabalho com uma empresa aí de Juiz de Fora, e levantamos lá que 30% dos seus motoristas usam freio de carreta para fazer a frenagem indevida do veículo. Então, eu preciso fazer um programa focado naquele assunto, porque aquilo está pontualmente atrapalhando a operação. Então, a curto prazo, eu consigo montar um programa para estimular, né, esse pessoal a desativar esse hábito de puxar o manete de freio da carreta para fazer a desaceleração do veículo. Então, são programas, e aí o RH tem que estar junto com a operação, entendendo a necessidade da operação e trazendo soluções aí a curto e longo prazo para trabalhar os motoristas. Perfeito. Ó, a gente está aqui com 40 minutos arredondando, tá, de live. Então eu vou deixar as perguntas agora pro final aí, após a sua conclusão. Pode ser que durante a apresentação aqui eu consiga responder algumas perguntas, só durante a apresentação fica muito mais fácil para o final. Tá Perfeito? bom. Então, pode seguir. Eu só ia pedir para você deixar o seu microfone no mudo, que às vezes está dando uma interferênciazinha aí, mas tudo bem. Perfeito. Aí, a hora que você entrar, você pode entrar à vontade, fica tranquilo. Então, ó, continuando aqui, ó, nós temos o quê? Proporciona treinamento por pílulas. O que é isso? Então, às vezes, você leva um motorista para um treinamento, esse motorista ficou lá 6 horas, 4 horas, 8 horas dentro do treinamento, e às vezes a necessidade que ele teve, né, de melhorar não foi externada junto com aquela necessidade daquele profissional. Então, quando você mapeia toda a necessidade dele, e eu vou explicar isso como é que a gente faz, né? Quando você tem aqui uma tabelinha de todos os processos operacionais que ele tem que executar, e vamos dizer que ele identificou que ele está falho nesse processo, às vezes o treinamento falou 8 horas e aquele motorista que tem aquela deficiência acabou não tendo a oportunidade de evoluir. Então ele saiu e entrou naquele treinamento
sem nenhuma, vamos dizer assim, finalidade. E ele mesmo vai acabar criticando esse treinamento, porque esse treinamento não ajudou ele. Então, o treinamento em pílulas, o que é? Você identifica a necessidade daquele profissional e trabalha pontualmente, cirurgicamente, no que ele precisa. Então, naquele caso aqui que eu mostrei, aquele motorista, ele só estava com a dificuldade da previsibilidade do acelerador inteligente. Quando nós corrigimos isso, ele foi para 100%. Ele não precisava sair da operação e ir para um treinamento de 8 horas que talvez não iam falar do acelerador inteligente. Então, é esse a vantagem que diminui muito o custo e aí, vamos dizer assim, menos estresse para o motorista. Fazer com que o motorista atinja a excelência operacional muito mais rápido. Porque quando ele enxerga numa única página do que ele precisa fazer, fica muito mais rápido. Cria uma referência operacional para o motorista. Então, isso que é importante. Ele já sabe para onde quer ir, já sabe para onde precisa ir. Então, automaticamente vai ser conduzido para lá. Motiva os motoristas a buscar aí conhecimento, porque isso aguça a vontade e o interesse dele para ele poder avançar no seu dia a dia. Então, fica muito mais fácil. Outra coisa, melhora muito a contratação, principalmente do RH. Por quê? Quando a operação define o seu padrão operacional, o que vai acontecer? O RH, junto com a telemetria, junto com o padrão estabelecido, ela vai definir o perfil desse profissional. A partir daí, ela vai começar a fazer a contratação dos motoristas, mas dentro do perfil que a operação precisa. Então, fica muito mais simples e muito mais fácil, dali para frente, as contratações serem mais assertivas. Outra coisa, proporciona um atendimento remoto para o instrutor, o que eu chamo de driving coach. É a mesma situação ali. Se ele tem uma única deficiência aqui, 1 ou 2, 3 vícios, aqui eu tenho uma deficiência operacional, eu posso remotamente só trabalhar aquilo junto com o motorista. E reduz a quantidade de instrutores. Dentro da operação, por exemplo, às vezes tem empresa aí que tem um instrutor para cada 20, um instrutor para cada 50, um instrutor para cada 100. E quando você já tem essa estrutura muito bem desenhada e formada, lá na frente isso reduz muito a quantidade e reduz custos operacionais e custo com pessoas, principalmente porque você vai ter uma eficiência muito melhor na parte de treinamento. Disponibiliza ferramentas para campanhas operacionais. Então, você tem campanhas aí motivacionais dentro da operação que você pode linkar aí com o seu padrão de operação. Premiar os padrões, né, os primeiros padrões, aquele que conseguiu evoluir em alguns itens. Então, você pode criar aí campanhas motivacionais com mais facilidade. Disponibiliza todo o processo em uma única página, que eu chamo de on-page. Então, você tem aqui, ó, tudo que o motorista precisa fazer está numa página. Então, fica muito mais simples e muito mais fácil. E cria, vamos dizer assim, uma gamificação, uma disputa sadia para aquele profissional ser o melhor. Então, psicologicamente, ele vai buscar ser o melhor. Então, isso que é legal dentro desse padrão de condução que você vai criar dentro da sua empresa. Outra coisa, né? Responde essa pergunta para o motorista. O que eu devo fazer para ser o melhor na função sem ter a pressão do processo? Porque fica muito mais simples e fácil quando ele olha essa tabelinha aqui, ele fala, pô, eu preciso fazer tudo isso. E todo dia ele precisa dar uma olhada nisso, porque o motorista, como ele fica muito tempo aí, vamos dizer assim, no modo automático, ele precisa ser lembrado aí com o que ele precisa fazer no seu dia a dia. E outra coisa que diminui os conflitos, principalmente aqueles motoristas que querem evoluir com aqueles que não querem evoluir. Então, você conhece aí na sua operação, principalmente aqueles motoristas que querem evoluir, ele é puxado para trás porque ele é chamado de puxa-saco.
E aí aqueles motoristas que não querem evoluir, segura a evolução de todo o processo. Então, isso também ajuda a mostrar para todos um único caminho a seguir. E outra coisa, essa parte psicológica aqui é muito legal, porque ele vai inspirar aí os seus motoristas a serem os melhores, ser um padrão de operação. Isso que é legal, fica muito mais fácil para ele, no final de uma jornada, se sentir satisfeito, de ter aquela obrigação cumprida. Chegar no final da tarde, entregar a carga, chegar ali e falar, não, eu consegui fazer o meu melhor. Então, é em cima disso que toda essa parte da operação padrão você consegue automaticamente acontecer aí na sua empresa. Outra coisa que é super importante, quais são as ferramentas que estão embutidas dentro desse trabalho? Então, isso que, vamos dizer assim, é importantíssimo você entender quais são as ferramentas aplicadas nesse conceito, nessa metodologia. Então, nós temos aqui, ó, infográfico. Então, o que é um infográfico? É uma coisa que você bate o olho e automaticamente você já entende todo o conceito. E o motorista, no dia a dia, ele está conectado com o infográfico. Toda placa de estrada, praticamente, é um infográfico. O único símbolo já diz para ele tudo o que ele precisa fazer. E, nessa mesma metodologia, foi usado o infográfico aqui para a gente poder trabalhar fácil para levar ele para ser o melhor no foco, no alvo. Então, isso é um infográfico que ajuda aí. A parte psicológica deixa isso muito mais fácil, muito mais atraente para atrair profissionais que querem evoluir. A parte de andragogia, que seria onde está a andragogia embutida aqui dentro. Então, sobre andragogia, né, é o estudo que trabalha junto com os adultos e diz o seguinte, que o adulto ele só busca o que ele realmente precisa. Então, dentro da andragogia, o que vai acontecer? Quando esse motorista identificar a necessidade dele, ele vai buscar somente a necessidade dele. Então, é em cima disso que esse profissional vai enxergar somente a necessidade dele e vai buscar somente o que ele precisa. Outra coisa é a parte do coach. Então, uma das técnicas do coach, né, o que é? Da onde eu estou para onde eu quero chegar. Então, quando você vai fazer um mapeamento individual desse motorista, nós vamos identificar quais são os vícios que ele tem e vamos levar ele a eliminar o vício. A mesma coisa. Aonde que ele está hoje e para onde nós temos que levar esse profissional. Então, as técnicas do coach também está embutido aí. A parte de melhoria contínua, né, que você pode continuamente entender o que está acontecendo na sua operação e levando gradativamente esse pessoal. Feedback. A técnica do feedback, e aí o pessoal do RH conhece muito bem, o que é? Trabalhar diariamente, né, através de telemetria, através de como está esse profissional e fazer com que ele evolua gradativamente dentro do processo. E dentro do padrão aí operacional. Então, fica todas essas ferramentas numa única página. E com isso, eu vou trabalhar o quê? Levando o padrão operacional de condução, que envolve essa tríade aqui. Pessoas, tecnologias e processos. Então, quando você tem aí a parte de pessoas, eu vou fazer o quê? O mapeamento coletivo individual, vou fazer o treinamento em pílulas, somente o foco no que aquele profissional precisa para melhorar. Vou trabalhar aí todos os objetivos para que esse profissional, com muita facilidade e menos estresse, ele chegue mais rápido aí na sua excelência operacional. E dentro do padrão, dentro dos processos, né, eu vou trabalhar, levar todo esse pessoal no menor tempo possível para chegar aí na excelência. Vou trabalhar cirurgicamente dentro da eficiência do treinamento e para aquele treinamento exclusivo
exatamente para aquele profissional o que ele precisa receber de informação para poder evoluir, e eliminação dos vícios operacionais, que realmente é uma das coisas que mais custa dentro aí da operação. E dentro do padrão, principalmente de tecnologia, nós temos o quê? A telemetria. Então, a parte de telemetria, principalmente a telemetria operacional, com os parâmetros bem definidos, eu tenho uma ferramenta gigante, uma ferramenta precisa para chegar para aquele motorista e explicar para ele exatamente o que ele precisa fazer para ele melhorar a sua performance. E tudo isso está onde? No A5. Aqui, quando o motorista ou a empresa compra o livro, ele já vem com esses mapeamentos genéricos, né? Não é customizado para a empresa, é um genérico. Então, eu tenho um mais voltado para os caminhões a partir de 2020 e outro para os caminhões mais antigos. E dentro dos meus treinamentos presenciais, por exemplo, eu faço o quê? Um mapeamento disso. Então, aqui eu tenho um mapeamento coletivo, né? Onde eu vou tirar um raio-x da empresa, onde que eu consigo enxergar exatamente as necessidades aí da empresa como um todo. E junto com esse mapeamento coletivo, eu faço o mapeamento individual. Então, eu consigo enxergar aonde estão as melhorias, onde ele é forte e aonde ele precisa melhorar. E eu vou atacar o treinamento dirigido para onde ele precisa melhorar. Então, fica muito mais simples, muito mais fácil, menos estresse para o motorista. Então, essa metodologia ajuda muitos motoristas aí a evoluírem rápidos. E junto com os treinamentos, a gente faz algumas perguntas aí em conjunto com o RH para a gente tirar aí algumas informações, algumas necessidades que a gente enxerga aí dentro da operação. Então, fica muito mais simples você criar esse padrão. Então, como é que você vai criar? Como é que você vai criar esse padrão customizado aí para a sua empresa? Isso que você precisa começar a pensar agora. Como é que eu vou criar esse padrão? E eu tenho um treinamento hoje que chama Driving Coach, treinamento pelo EAD, que lá eu trabalho em 23 horas, 52 aulas, todo passo a passo, como que você vai criar esse padrão aí dentro da sua empresa. Por quê? A partir do mapeamento que você faz, né, você começa a enxergar aqui, ó, quem está usando os freios, quem não está usando os freios, quais necessidades tem naquela operação, o que eu preciso fazer para eliminar alguns vícios operacionais e trabalhar exatamente dentro desse padrão. E falando em vícios operacionais, gente, se você pegar aqui, isso é uma tabela empírica que eu estruturei, um motorista aí que tem todos esses vícios, ele pode custar para a empresa um tanque de diesel, quase 30 mil litros de diesel por ano. Se você tem aí 50 motoristas, 100 motoristas, multiplica 27 mil litros por 100. Quanto de diesel que está sendo jogado aí no lixo? Quanto Perigoso. de diesel? Oi. Como tá pequeno, dá sei lá, 3, 4 exemplos do que está escrito aí, só para exemplificar. Que tipo de vícios seriam esses? Não precisa ler tudo, não, só para a gente ter uma ideia. Não aproveitar a inércia e gravidade. Custa aí 2.400 litros por ano. Algumas operações, por exemplo, que tem lá o freio motor de botão, o motorista já deixa acionado direto o freio motor. E quando ele tira o pé do acelerador, por exemplo, o veículo não dá inércia, porque já entra o freio motor. Então, ele perde a inércia, aqueles metros que ele poderia se deslocar sem nenhum consumo de combustível, ele acaba erroneamente aí consumindo combustível. Então, você pega aqui, por exemplo, não cruzar marchas, né? Não usar o freio motor, quase 2.000 litros por ano. Então, ainda tem muita gente que não usa corretamente o freio motor na potência correta. Então, são vícios que o próprio motorista começa a se enxergar e aí depois ele começa a se corrigir gradativamente.
esses termos são os mesmos que estão naquela tabelinha lá do A5 lá? Sim, uma boa parte. Porque assim, você já mostrou isso diversas vezes aqui na live, mas me dá, pelo menos para quem está aqui curioso, né? O que está escrito aí? Não precisa ler tudo também, só exemplos, 2, 3 exemplos de cada lado. Então, aceleração brusca, isso aqui a gente pega inclusive na telemetria, certo? Tá. Então, às vezes, uma aceleração brusca, uma aceleração desnecessária, por isso que as empresas mais modernas aí, a Volvo, Scania, a DAF, vieram com acelerador inteligente para coibir a aceleração brusca. Então, desnecessariamente, ele está com o caminhão na inércia e ele acelera muito para você tirar esse caminhão rápido da inércia, onde ele poderia fazer uma aceleração com menos potência e corrigir, vamos dizer assim, esse tempo aí da condução um pouco mais à frente. Então, são esses detalhes que o motorista precisa começar a entender, e aí, no dia a dia, quando ele pega essa tabelinha, ele começa a ler aqui, opa, a aceleração brusca, hoje eu fiz aceleração brusca, amanhã eu vou corrigir novamente. Então, essa tabelinha, muitas vezes, o motorista dorme com ela, porque no outro dia ele vai começar a entender cada passo desse aonde que ele precisa se corrigir. Então, fica uma coisa muito simples, muito prática. Então, você tem duas, né? Uma são os vícios e a outra é o quê? Então, essa aqui são as habilidades operacionais, certo? Ok. Tá. Então, aqui, por exemplo, uma das habilidades, planejamento de viagem. Show. Então, o motorista, ele precisa se planejar no trecho, o que ele vai fazer, quantas paradas ele vai dar, quando ele vai abastecer, o que ele vai fazer, qual a média no trecho, porque se ele perder aquela média aqui, ele vai ter que ganhar na outra. Então, ele precisa fazer todo um planejamento minucioso de todo o trecho que ele vai viajar. Checklist, né? Importantíssimo para ele não ter parada imprevista. Então, cada item desse, ele precisa entender e começar a colocar em prática todos os dias, até isso virar uma rotina. Perfeito. Já está na hora da gente responder a galera aqui ou ainda tem mais conteúdo? Então, tem mais alguns slides aqui, eu vou passar rapidinho só para a gente fechar o conjunto. Então, vamos lá. Vou mutar aqui o meu. Então, ó, lógico, tem algumas dificuldades? Sim, mas quais são as dificuldades que você tem? A telemetria hoje, né, ela pode aí te ajudar, então você cria um padrão dentro da telemetria e essa telemetria vai, com muita facilidade, cirurgicamente, dar para você quais são os itens que você precisa trabalhar. E aí, quando você cria todo esse conjunto dentro da empresa, você vai moldando toda essa forma. Então, a atitude vai mudar o comportamento, vai mudar a cultura da empresa e as boas atitudes, isso vai fazendo com que isso cresça aí dentro da empresa. Agora, como é que eu vou implantar isso? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar uma foto da sua empresa. Vai lá agora, tira uma foto do seu quadro, dos seus KPIs, onde eu estou hoje. Então, essa é uma lição de casa para vocês. Onde eu estou hoje? E a segunda lição de casa é isso aqui, ó. Qual que é o meu objetivo? Quanto que eu preciso melhorar na minha operação? Quanto que eu preciso reduzir o custo operacional? Quanto que eu preciso reduzir os custos com diesel? Quanto que os meus motoristas precisam melhorar? Então, é aí que entra a sua lição de casa. Aonde eu estou, para onde eu quero chegar. Esse é a sua lição de casa de hoje. E quanto você vai precisar reduzir esses custos em quanto tempo? E aí, gente, eu vou ajudar você a bater essa meta e você vai introduzir essa metodologia aí na sua empresa com muita facilidade, né? Então, a extraeconomia é um pensamento muito mais avançado do que a própria economia de combustível. Por isso que o treinamento, tanto em company como aí no sistema EAD, vai levar você aí para uma excelência operacional rápida. No EAD, nós já temos aí mais de 4.000 alunos pelo sistema EAD. Então, isso é fantástico. Várias empresas aí, ó, Marvel já treinou mais de 300 motoristas, CAP, mais de 200.
a imediato mais de 100 motoristas, Serra Verde, Maroso, então vários aí começando a entender a facilidade e o custo baixo com alta performance no treinamento. E eu tenho treinamento, como eu falei, para instrutores e gestores no sistema Drive Coach. Inclusive, vai ficar o link aí para vocês aí abaixo. Tenho o condução extraeconômica, motorista solidário, o treinamento direção defensiva avançada e o mecânica básica para veículos pesados. Então, esses 4 treinamentos aí no sistema EAD são treinamentos fácil, rápido, com uma plataforma da Hotmart muito fácil para você trabalhar. E tem também um livro que você pode adquirir aí pelo Mercado Livre. Só para vocês terem uma ideia, né, no meu curso para gestores presencial, né, eu tenho aqui um mapa, que esse mapa aqui ele é preenchido pelos próprios gestores. Então, aqui já tem, vamos dizer assim, um plano diretor para os próximos anos, o que interfere, quais são todas as variáveis que interferem diretamente aí no consumo de combustível. Então, fica muito simples e fácil você montar um plano diretor para os próximos 3, 5 anos à frente. Só mostrando aqui vários clientes que já passaram aí pela metodologia condução extraeconômica. Tenho milhares hoje de depoimentos de motoristas que assistiram, desses 4.000 alunos, fora os 5.000 que já passaram aí pelo presencial, que melhoraram muito a sua performance. Então, o primeiro passo para a gente chegar no mais lucro, menos custos, é você ter foco, ter disciplina, persistência, e aí, com certeza, o resultado vai vir. Então, Júlio, é uma apresentação rápida, né? Que a gente tem para passar. Lógico, a coisa não acontece tudo em uma hora. Então, aqui, eu acho que já deu para os gestores, para os motoristas que estão nos assistindo, entender o que ele precisa. Então, o motorista realmente precisa buscar um mapeamento aí do seu dia a dia, de como você está dirigindo, quais são os vícios que você tem, quais são as deficiências que você tem para buscar a sua excelência operacional. Sensacional. Impagável. Bom, deixa eu elogiar no final. A gente consegue aí mais uns minutos, vamos interagir com o pessoal? Vamos, tranquilo. O Christopher, ele vai selecionar algumas perguntas, mas eu vou te perguntar uma aqui já, enquanto ele pega lá. O Douglas Millian, ele é um motorista, ele já fez live aqui com a gente, inclusive ele fez uma live colocando na visão dele por que os motoristas não fazem média, né? Porque começou uma discussão aqui na comunidade que não faz média porque o cara é isso, o cara é aquilo, não faz média porque não quer, aí outro fala, não faz média porque não tem instrução, enfim. Aí nós fizemos uma live sobre isso, com a visão dele e tal. E ele colocou aqui, a pergunta é o seguinte, que ele tem visto várias empresas limitarem a velocidade máxima em 75 km por hora. E aí ele queria saber qual que é a sua visão disso, o que você acha disso. Aí então, ele é de Sorocaba, pelo que eu entendi, mandou um abraço aí também. Bacana. Então, Douglas, seguinte, a cada dia mais a velocidade, e eu falo aqui no meu livro, existe uma velocidade técnica, né, de 85 km por hora, tecnicamente econômica. Acima de 86 km por hora, você já está brigando com a resistência do vento. Então, tecnicamente, tem até uma conta, né? Isso eu fui buscar aí na parte aérea espacial, que a resistência do vento faz muita diferença. Quando a gente está reduzindo para 80, 75, nós estamos buscando o quê? Segurança. E o que faz a diferença entre você andar 80, 90 ou 100 por hora se chama o diferencial e o giro. Então, a maioria das empresas, erroneamente, dá um foco para o motorista andar não queimando a velocidade. E, às vezes, esse motorista, por não queimar a velocidade, ele está fora do giro econômico. Então, se ele buscar o giro econômico, equalizar o giro com a velocidade, ele vai ver o quanto que dá de economia. Então, a economia está no giro do motor, não na velocidade. Quer dizer, a orientação normalmente é dada com foco errado, né?
Exatamente. Ô Christopher, vai colocando aí o que tiver de perguntas. Então vamos lá. Ó. Engenheiro Elivan Júnior, qual a melhor forma de acompanhar o desenvolvimento de cada motorista? Meio genérico, né? Mas pode. Assim, o desenvolvimento aí de cada motorista se chama média. Então, o foco de toda empresa tem que buscar a média. O foco de todo profissional tem que buscar a média de combustível. Esse é o foco. Então, de trás para frente, o motorista tem que pensar, bom, para eu fazer a média neste trecho, a melhor média nesse trecho, o que eu preciso fazer? E aí, ele vai vir na tabelinha, vai se mapear, vai entender o que ele está fazendo na operação e vai se corrigir o ponto a ponto. Então, a média é um dos parâmetros essenciais. E a telemetria, se você tiver a telemetria operacional, com 4, 5, 6 itens no máximo, é o suficiente para você monitorar os motoristas. E, na verdade, o monitoramento ele tem que ter a estratégia de ajudar o motorista a ser melhor e não punir o motorista porque ele está com uma condução ruim. Essa aqui tem que ser... E, às vezes, a estratégia da empresa começa errado, ele põe telemetria para punir os motoristas. Aí vira uma salada lá dentro e ela é obrigada até, às vezes, tirar a telemetria porque, estrategicamente, ela não estruturou a empresa para receber aquela tecnologia. Perfeito. Tudo reflete na média, né? Sim. No final, né? Não, assim, a empresa de transporte, ela é gerida pelo custo do diesel. Sim. Se você controla o custo do diesel, você controlou o custo de pneu, você controlou o custo de acidente, você controlou o custo da operação, custo da manutenção. Então, assim, o diesel, ele é o norte de todos os gestores. Perfeito. Tem que controlar na conta gota. Inclusive, eu fecho aqui o meu livro, né? Que cada gota extraída vai fazer diferença no final do mês. Então, tudo tem que ser focado nisso. E a realidade, bom, a gente atende muitos clientes aqui, muitos gestores não têm essa informação de forma fácil no dia a dia ali. É uma informação, como a gente acabou de falar, extremamente essencial. Tudo reflete na média no consumo, né? No combustível, e muitos não têm com facilidade essa informação, e aí acabam, por falta da informação, não conseguindo agir, não conseguindo fazer uma série de coisas que a gente já falou aqui. Mas isso é assunto para outra live aí. Se topar, mais para frente a gente pode fazer outra aí. Vamos lá, Christopher, o que manda aí mais perguntas? Olha aí! Olha lá, olha o Adler lá. Quais são os ganhos na segurança? Houve redução de acidente nos casos de sucesso? Boa pergunta. Assim, por incrível que pareça, inclusive, esse ano eu desenvolvi um curso que chama Direção Defensiva Avançada. Por quê? Eu preciso levar novidade para atrair um motorista, porque ele recebe esse mesmo treinamento há mais de 10 anos. Então, quando ele entra numa sala de aula que o cara vai falar a mesma coisa que ele falou nos últimos 10 anos, ele vai falar assim, o cérebro dele fecha, ele não presta atenção. Então, eu criei uma atratividade, estou levando para ele uma novidade totalmente diferente, que é a direção defensiva avançada, que está mudando o comportamento do motorista na condução. Então, eu tenho vários depoimentos que ele saiu do treinamento e falou, eu dirigia totalmente errado. Eu mudei toda a minha conduta. E voltando ali nos 75 km por hora, muitos andavam acima de 90, até fora da lei, às vezes, para ganhar mais inércia, e viu que era desnecessário e está reduzindo a sua velocidade, porque ele precisa chegar em casa e ver a sua família. Então, com relação à segurança, muitas empresas adotando isso aí, termos de acidente tende a zero, porque o motorista ele começa a ter mais prazer no seu dia a dia de conduzir aquele veículo, chegar no final da tarde e falar, que alegria, que condução gostosa que eu fiz hoje. Então, é isso que nós temos que levar para dentro da empresa. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, não sei se o Christopher viu, uma pergunta curiosa aqui do Cid Ribeiro. Coloca aí para a gente, o Christopher, 8h31. Hoje temos marcas de veículos
com tomadas de ar do lado esquerdo e outras do lado direito. Na sua opinião, qual lado da pista é mais sujo? Inclusive, eu tenho um vídeo no canal do YouTube que explica exatamente isso, né? Do lado esquerdo da pista, eu tenho o lado mais menos sujo, vamos falar assim, certo? Do lado direito, que é o acostamento, né, eu tenho mais sujo. Então, toda a captação de ar que está para o lado direito, vamos dizer, a vida útil do filtro, ela é menor. Quando eu tenho a captação alta do lado esquerdo, meu custo operacional diminui, porque eu vou trocar menos filtro de ar. Essa que é a ideia. Caramba! Inclusive, assim, que se você pega na Inglaterra, por exemplo, às vezes você tem lá o mesmo projeto em inglês, né? E o cara traz para cá uma tomada de ar invertida e acaba fazendo a confusão aqui no Brasil. E, diferente da Europa e Estados Unidos, nós temos uma pista muito suja, extremamente suja. Tanto é que filtro de ar de carro e caminhões, nós temos uma vida muito menor comparado com outros países. Por quê? A sujeira na nossa estrada, mesmo estrada pedagiada, a sujeira do acostamento é muito grande. Então, você imagina um aspirador de pó, né, que se você imaginar aqui, aspirando 15 mil litros de ar a todo segundo, né, um aspirador de pó passando ali, captando toda essa sujeira e para no filtro. E aí o custo vai para a empresa. E mais um fator importante ainda de ser um filtro de boa qualidade, né? Original e tal, porque a gente já vê cada coisa aí, né? Bom, beleza. Ô, Christopher, coloca mais algumas aí. A gente não pode ficar muito tempo também, né? Por causa do horário, mas vamos lá. Renato Dias. Aqui, pelo menos em 1 hora, não derruba, né? Você pode continuar. Não, aqui no canal jamais ia dar certo esse negócio de 1 hora, cara. O Renato perguntou aqui, na telemetria eu uso a velocidade média gerada. Na rota consigo mapear muito e analisar a viagem. Isso é correto? Sim. Velocidade média, é legal, sim, né? A velocidade média é um fator super interessante e ela tem que ser, vamos dizer assim, um KPI ao longo do tempo. Por quê? Aí está a eficiência, né? De você ter um ganho de velocidade média com menor consumo de combustível. Esse é o que todo mundo está buscando, certo? Diferentemente aqui no Brasil, se você pegar os casos que eu já acompanhei na Europa, Portugal e outros, lá nós temos o quê? Um foco diferente. Lá o foco é a velocidade média alta, independente do consumo. Aqui, a velocidade média, ela não, vamos dizer assim, ela não está muito, por quê? Eu prezo mais o consumo, porque o nosso sistema logístico ainda está muito atrasado. Eu tenho muito ponto de espera. Às vezes o motorista corre, chega lá, faz uma velocidade média alta e fica 1 dia, 6 horas, 2 dias esperando uma descarga ou uma carga. Então, a velocidade média é um item importante, mas aqui no Brasil, como o sistema logístico ele não avançou em termos de pontualidade de carga e descarga, então, às vezes, a velocidade média, para algumas operações, ela não tem muito significado. É muito melhor você focar na economia de diesel do que na velocidade média. Perfeito. Vamos para mais aí, Cristo. Manda aí. Temos o... Como é que é? Joel Mendes, é isso? Tô pequeno aqui. Bom, boa noite. Por que usar o freio da carreta para fazer desaceleração? Atrapalha a operação? Na verdade, você tem 2 situações aí, certo? Quando você usa o freio da carreta, você às vezes quer enganar a telemetria, porque algumas telemetrias vai lá e pontua o motorista quando ele está usando o freio de serviço. Então, para enganar a telemetria, ele usa o freio da carreta para fazer a desaceleração. E usando o freio da carreta, você aumenta o custo operacional, que você gasta a lona de freio, né? E nos meus treinamentos, eu trabalho exatamente isso, porque às vezes o motorista faz isso porque ele não tem noção de como foi construído um veículo, né, para fazer a frenagem. Isso você vê desde um motoqueiro fazendo uma frenagem errônea, brecando só com o freio traseiro e não usando o freio dianteiro. Então, todo o conceito de frenagem de todas as montadoras de carro e veículos comerciais
é o seguinte: 70% da força de frenagem está na dianteira. 70% da força de frenagem está na dianteira. Então, a dianteira precisa equilibrar e todo o conjunto atrás, se for um conjunto de 6 eixos, 9 eixos, 7 eixos, ele tem que vir acompanhando a dianteira. Quando o motorista faz o inverso, ele está, vamos dizer assim, desfazendo tudo que a engenharia planejou. Ele está jogando toda a pressão da frenagem na traseira e aí vai acontecer, talvez, provavelmente, um acidente ou um desbalanceamento na frenagem. Então, é errôneo, é risco o motorista usar o freio de carreta para fazer uma desaceleração. Perfeito. Uma bela aula. Cada resposta é uma aula, né? Na verdade, é mais ou menos isso. Eu acho que é isso. Ô, Christopher, mais alguma aí relevante? Ó, antes da gente responder mais uma, só lembrando aqui o pessoal o seguinte, ó. Quem não teve o comentário aqui que a gente interagiu, ou então quem não teve a pergunta respondida, assim que acabar a live, você que já copia a sua pergunta aí, você não digitar de novo, né? Assim que acabar a live, você cola ela aqui nos comentários. Só que você só vai poder fazer isso na hora que acabar a live. Aí você cola nos comentários do vídeo, que a gente vai interagindo. Eu entro em contato aqui com o Pigoso, a gente interage. Você vai ver aqui que no canal não tem nenhuma pergunta, aqui em todos os vídeos, que não tem resposta. Então, fiquem tranquilos, tá? A gente vai responder mais um, até por conta do horário, mas a gente está offline aí, a gente está interagindo com vocês. Então, beleza? Júlio, só um detalhe em termos de segurança, né? Na Espanha, por exemplo, na mesma proporção que nós temos hoje aqui a multa sobre o uso de celular, lá tem o uso de tomar água. E aqui a gente vê muitos motoristas com galão de água, né? De 5 litros às vezes, e tomando água. Então, quando ele faz esse movimento para tomar água, ele tirou toda a visão da estrada. Então, no próprio treinamento, eu mostro que você pode ter sua garrafinha de água, mas você pode tomar água sem tirar a visão da estrada. Então, são detalhes hoje que faz a diferença. E voltando na velocidade, né? Quando você está a 90 km por hora, você está se deslocando a 25 metros por segundo, e quando você está a 75 km por hora, você está deslocando mais ou menos a 20 metros por segundo. Então, 5 metros por segundo muita diferença. Faz muita diferença no acidente. Então, às vezes você deixa de bater num carro, por exemplo. A velocidade hoje faz a diferença aí num acidente ou mesmo para você prevenir um acidente. Essa é a diferença de explicar, né, e o cara entender e praticar, do que simplesmente não, você precisa andar devagar porque é mais seguro. Tá, isso não vai convencer ninguém, né? Então, esse é o trabalho que eu faço nos meus treinamentos, porque muitos dos treinamentos se perdem no próximo posto de gasolina. Porque o motorista chega lá, aquele que está andando a 75 km por hora, ele não tem argumentação, e aí o amigo dele falou, você está amarrando a fila aí, ó. Você está com um caminhão 540 amarrando a fila, acelera aí. E aí, para ele não ser prejudicado com os amigos, ele vai lá e acelera e ele acaba sendo prejudicado dentro da empresa. Então, é esse trabalho que eu faço junto aos motoristas para dar argumento para ele, para que ele chegue junto a esse pessoal e mostre para ele o quanto é benefício você rodar a 80 ao invés de 90, ou extrapolar isso em algumas situações. Então, são esses detalhes que a gente tem que trabalhar e dar, vamos dizer assim, as palavras certas para os motoristas discutir isso vamos dizer assim, nas rodinhas do motorista. Perfeito. Ô, Christopher, então vamos para a saideira. O Ivan colocou aqui, quais programas são mais indicados para a melhoria do desempenho do motorista? Então, o programa tem que ser um programa motivacional, como eu falei, de duas maneiras. Um a longo prazo e um a curto prazo. E sempre os programas de benefício motivacionais premiando a família do motorista. Eu preciso envolver a família do motorista, porque o motorista, ele está, vamos dizer assim, o tempo todo sozinho,
distante da família, certo? Quando eu tenho um programa dentro da empresa que eu envolvo a família, eu tenho a família junto com o motorista, acompanhando a performance dele, motivando esse profissional a ser melhor. Inclusive, deixa eu ver se eu lembro aqui, essa semana entrou aqui uma esposa do motorista, ajudando a estruturar toda a evolução do motorista. Eu vou lembrar o nome dela aqui. Vou ver se depois eu mando um abraço para ela aqui. Mas, assim, achei muito legal porque ela entrou em contato comigo e ela vai ajudar o motorista a ser um gestor. E ela me pediu todo um trabalho. O que ele precisa fazer para ser um gestor? Qual a faculdade que ele precisa fazer? Quais são os cursos que ele precisa fazer? Então, assim, eu tenho quem? Quem que vai motivar essa pessoa? A esposa dele, né? Então, assim, quando eu tenho um programa familiar dentro da empresa, é um super de um programa motivacional que eu levo, porque, às vezes, é duro o motorista dirigir 6, 10 horas e chegar no final da tarde, final da noite, estudar. E, às vezes, ele chega em casa, a própria mulher dele não entende isso. Ô, Benzinho, peraí, o que você vai fazer? Você estava trabalhando até agora e você vai ficar estudando até mais 1 hora, 2 horas? E quando ela começa a enxergar isso de uma maneira diferente, ela chega lá, vamos estudar junto. E o EAD hoje está promovendo isso. Eu tenho várias fotos que o pessoal me manda para mim. Professor, está aqui, junto com o meu filho, junto com a minha filha, estudando. Isso é gratificante porque você cria aí, vamos dizer assim, dentro da família, uma maneira de você estar junto com os filhos te ajudando. Essa dificuldade que o motorista tem, às vezes, de lidar com a tecnologia, o filho ajuda ele. E aí fica uma coisa muito mais prazerosa e gostosa de você evoluir. Duas curiosidades aí sobre esse assunto, né? A primeira, a gente fez o lançamento agora recente do curso Frota para Todos, que é um treinamento que a gente tem aqui para gestores, e entrou uma esposa pedindo informações do curso, tal, que ela estava comprando para o marido dela, para dar de Dia dos Pais, para o marido dela virar gestor. Sensacional, né? E a outra é que você falou de envolver a família, né, nos programas motivacionais. Eu já dei alguns exemplos aqui no canal e tem um que eu sempre repito. Esse é um caso verídico, tá? Eu não lembro de verdade o nome da empresa. Foi um treinamento que eu participei. E essa empresa, ela dava um vale, não sei se era um vale Natura, um vale Boticário, era uma dessas de cosmético, a maioria dos condutores eram homens, né? E os caras que batiam a média, todos os meses, quem batia a média, não era ranking só para o melhor. Se você atingiu a média, você ganhava o vale para você levar para sua esposa lá comprar o cosmético. E aí, o que passou a acontecer? Quem passou a cobrar a média? Sim. Então, assim, quer ou não, dentro da nossa família, né, a esposa 80% que a gente faz é para ela. 80%, 90%. Sim. Não, achei o nome dela aqui, a Cíntia. A Cíntia. Pô, um abraço para a Cíntia. Um abraço para a Cíntia, que eu não sei se ela está aí na live ou não, o marido dela. Legal. Mas, olha, que exemplo excepcional de ajuda, porque ela falou, o motorista está lá o dia todo dirigindo, ele não tem tempo de ficar pesquisando na internet, ele nem pode usar o celular. Então, as esposas, sim, têm que dar suporte aos motoristas nesse sentido, ajudar ele a evoluir, porque isso volta para ela mesmo. Porque se o motorista está ganhando um bônus, evoluiu, está ganhando mais, a qualidade de vida dela também melhora. Então, é uma mão, né, de duas vias, que você ajuda ele e ele vai ajudar toda a família a ficar melhor futuramente. Então, esse que é o processo que, por isso que eu falo que nós temos sempre que envolver o RH dentro do processo, porque o RH tem ferramentas muito boas para trabalhar nesse sentido. Perfeito. Fechamos com chave de ouro, pessoal. Não sei como agradecer vocês. Tem várias mensagens aqui de parabéns, top, legal. Cara, eu vou ler todas, podem ficar tranquilo. Obrigado pela presença. A gente ainda tem mais de 100 pessoas ao vivo aqui com a gente, online. Sensacional, 1h30 de live praticamente. Bacana.
Professor, não sei como agradecer aí a sua participação. Muito obrigado mais uma vez por contribuir aqui com o canal. E se você tiver disposição, a gente faz outra live aí, tema não falta. Não, vamos marcar um outro tema, vou escolher um tema bacana, e eu acho que é possível sim, porque assim, é legal que a gente consegue ajudar as pessoas, porque quem está do outro lado aí, assistindo essas 100, 200 pessoas que estavam junto com a gente, e essas outras milhares que vão assistir essa gravação futuramente, que muitos estão dirigindo, né, não estão conseguindo assistir agora, inclusive, não vou estar na minha escala, vou estar trabalhando, beleza, vai estar gravado. Então, assim, primeiramente, dar os parabéns para esse pessoal que se dedicou essa 1 hora e meia junto com a gente. Obrigado, Júlio, obrigado a toda a sua equipe aí por ter disponibilizado esse canal, que é um canal excepcional de levar informação para os gestores de foto, para as empresas de transporte. Eu acho que gradativamente a gente consegue evoluir junto com essas pessoas, isso que é a parte mais gostosa, evoluir junto com as pessoas, né? Então, obrigado pelo convite e agradeço mais uma vez vocês e todo mundo que teve aí essa paciência de estar junto com a gente aí. Legal. Obrigado. Pessoal, só lembrando, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, tem live, né, como sempre, toda semana. Sabe do que a gente vai falar quarta-feira que vem? Uma coisa que você já deve ter ouvido falar bastante, que é uma queixa dos gestores, que é como consultar as multas e as CNHs, né, dos condutores, de forma automática. O sistema vai lá e alimenta aquilo, não precisa ficar consultando individualmente. Então, a gente tem novidades sobre esse assunto aí, a gente vai abordar esse tema semana que vem. Perfeito. Tamo junto. Obrigado, Pigoso. Tudo de bom para vocês. Até mais. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.